Muito bem. Condições para receber o Espírito Santo. E vamos começar com Lucas, capítulo 11, verso 10 a 13. O verso 10 diz: pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Aqui está o Senhor Jesus incentivando a igreja a orar. Ore, insista, peça. E ele agora faz uma ilustração em relação a você que é pai. Eu já disse uma vez aqui, um pregador certa vez disse que Deus, para se explicar, deu ao homem o privilégio de ser pai. Porque nós que somos pais, queremos o melhor para nossos filhos. E Jesus, incentivando a igreja a orar, usou como ilustração exatamente o pai. Aí Cristo vai dizer: se vocês que são pais, qual é o filho que, se pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Então nós queremos o melhor para nossos filhos. E quando o filho pede e você não tem condições de dar, o seu coração sangra, seu coração parte, porque você quer sempre o melhor para seu filho, porque ali está uma parte de você. Então o filho pede, você dá, claro, no momento exato, Porque se o teu filho de 3 anos lhe pedir uma moto, por exemplo, você não vai dar, Porque ele não vai saber pilotar. Então a mesma coisa acontece entre nós e Deus. Às vezes pedimos algo a Deus, mas que ainda não é o tempo de receber. Então ele diz o quê? Espere mais um pouco. Mas nós, avexadinhos, apressados, querendo logo, e acaba, quem sabe até, blasfemando de Deus. Então o Senhor Jesus disse, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra a seu filho que lhe pede um peixe? Nenhum. E ele agora pergunta: se vocês que são maus, quando Jesus disse vocês que são maus, ele não quer dizer que os seus discípulos eram de fato maus. Ele quer dizer assim: vocês que são pecadores, sabem dar o melhor para vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Amém? Ele dará o quê? O Espírito Santo àquele que lhe pedirem. E aqui Jesus mostra outro detalhe importante, igreja, que não há nada melhor para o homem receber do Pai do que o Espírito Santo. Vocês que são pecadores sabem dar o melhor para vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a maior dádiva que nós podemos receber de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é que tem a capacidade de transformar o meu caráter e a minha personalidade igual à personalidade e à imagem de Deus. Aquela imagem que Adão recebeu de Deus na criação, mas perdeu ao ceder à tentação. Então preste atenção. O Espírito Santo tem a seguinte função, e nós às vezes pensamos o contrário. Nós achamos que a função do Espírito Santo é somente para a gente ir e pregar o Evangelho.
Levando em consideração que Jesus disse lá em Atos, quando ele disse: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Levando por esse texto, realmente dá a entender que o Espírito Santo é para pregar o Evangelho, mas não é só isso, e também não é a principal função do Espírito Santo. A principal função do Espírito Santo é restaurar em mim a imagem que eu perdi do meu Pai lá no jardim do Éden. Depois que a minha imagem é restaurada dia a dia com o poder do Espírito Santo, aí sim, ide e pregai o Evangelho. Porque eu não posso ir pregar o Evangelho se eu não sou o primeiro a desfrutar da graça salvadora de Jesus Cristo. Então muitas vezes nós colocamos as coisas ao contrário. Quero o Espírito Santo para ir pregar, enquanto a minha vida não é transformada. E olha, queridos, muito mais do que palavras é o testemunho. Às vezes em silêncio, e você prega uma mensagem e muitos se convertem, de que outros que pregam bonito na igreja, palavras até eloquentes, mas não tem fruto, porque o maior fruto é um dom não seu, mas do Espírito de Deus em você. Amém? Então, por isso a grande importância do Espírito Santo em nossa vida. Duas coisas: primeiro, restaurar a imagem de meu Pai em minha vida, e segundo, levar essa mensagem de poder ao mundo. Amém? Então o Pai sente grande desejo e vontade de lhe abençoar a igreja com o seu Santo Espírito. Mas quais as condições para me receber? Não basta pedir, certo? Então, para mim receber o Espírito Santo não basta pedir, não basta orar. Tem outras condições que vamos ver no decorrer dessa mensagem. E por falar em Espírito Santo, em receber o Espírito Santo, eu lembrei de um caso interessante na Bíblia. Está lá em Atos, capítulo 8, verso 18 a 23. É importante que você atente para esse detalhe aqui, porque aqui nós vamos entender que não basta pedir o Espírito Santo. Há uma condição ou condições para a gente receber. Vamos lá, Atos capítulo 8, verso 18 a 23. Busque na Bíblia, porque, como te falei, fiz um resumo do que eu entendi da revista, acrescentei alguns textos e retirei outros para nossa melhor compreensão. Pode, irmão. Atos 8, versos 18 a 23. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Mário reservou com você o seu dinheiro. Você pensa que pode soprar o dom de Deus no dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrepende dessa maldade e ora ao Senhor. Talvez Ele te perdoe tal pensamento do seu coração. Veja que você está cheio de amarguras e preso dos pecados. Olha, igreja, que situação difícil do Simão, né? Simão era um homem mágico e ele viu que Pedro, que também chama Simão, né? Colocava a mão sobre os pecadores, e pecadores arrependidos, lógico, e o Espírito Santo era lhe concedido, e eles recebiam o quê? Poder. Aí Simão pensou: mas que coisa mágica, isso é incrível. Então ele já botou a mão no bolso aqui, podemos imaginar, porque na época não tinha Pix. Então: Pedro, você quer quanto?
para você colocar a mão na minha cabeça e eu receber também esse poder. Porque aí onde eu for, onde eu colocar a minha mão, vai sair poder de mim também. Aquele homem não pediu o Espírito Santo, ele quis o quê? Comprar. Mas o que tinha de errado nele? Por que Paulo, aliás, por que Pedro não concedeu a ele aquela bênção? Por que Pedro não pegou aquele dinheiro? Imagina aí, vamos pegar esse dinheiro que ele vai estar dando de oferta, né? Vamos fingir que ele está dando uma oferta, aquele jeitinho brasileiro. E aí eu coloco a mão na cabeça dele, ele recebe o Espírito Santo e pronto, tranquilo, a ofertinha já foi. Pedro poderia fazer isso? Não, porque se ele pudesse, ele teria feito, por duas razões. Primeiro, aquele homem estava querendo subornar Deus, e o Espírito Santo é concedido aos filhos de Deus, e não comprar. Então o apóstolo viu também que no coração daquele homem tinha o que? Maldade. Lá no verso 23 diz: pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Como podemos trazer esse assunto para nós hoje? Será que é possível Expedito Belisário tentar comprar Deus? É possível isso? Irmão, é possível. É possível eu querer, não comprar, entendeu? Eu querer. Assim como Simão, é possível eu querer comprar Deus. Como? Eu continuar na minha vida de pecado, seguindo os desejos da carne e, no entanto, ficar orando e pedindo a Deus o Espírito Santo, mas nenhuma transformação. E aí a usurpação não, aí a compra é como, irmão? Como é que a gente compra Deus? Ou como é que a gente tenta comprar Deus? Com os dízimos e as ofertas. Eu conheço pessoas que trabalham dia de sábado. Não é daqui não, irmãos, por favor, não é daqui. Não, irmã, não é daqui não. Trabalha dia de sábado, vai para festas, faz isso, aquilo, outro, faz coisas que desagradam a Deus, mas o seu dízimo é sagrado. Está lá diante do altar o dízimo do meu Senhor. E aí Jesus vai e diz: ai de vocês, hipócritas, devolveis o dízimo e esquece o principal da lei, que é o amor e a justiça. Então, quando eu pretendo devolver o dízimo, mas a minha vida não é transformada à semelhança de Jesus diariamente, eu estou exatamente comprando ou me enganando, tentando comprar o favor de Deus. Então, o que nós entendemos aqui, irmãos, é que mais importante do que o dízimo para meu Deus é a minha vida. Mas me entendam, tem pessoas que gostam de deturpar as minhas palavras. Eu não estou dizendo que não devo devolver o dízimo, mas que o dízimo é um resultado do meu compromisso, da minha comunhão com o meu Deus. Devolvo o dízimo porque sou grato a Deus pela santificação, pela sua graça e misericórdia, amém? Mas quando eu não desfruto dessa graça, estou no pecado constantemente e devolvo o dízimo, não tem nada a ver. Estou tentando comprar a Deus, assim como aquele homem mágico. Eu dou dinheiro e recebo o dom de Deus, enquanto que no meu coração existe maldade e inveja. Então, uma das condições para mim receber o Espírito Santo é o quê?
manter uma comunhão íntima com Deus. Permitir, opa, baixa o som. Permitir que o Espírito Santo faça a sua obra na minha vida. Então, coração maldoso, invejoso, orgulhoso, não estão capacitados para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é concedido a quem? Atos 5, verso 32. Você pode voltar lá, alguns versículos, capítulo 5, verso 32, está claro aqui. Quem que vai ler? Irmão Francisco, Atos 5, 32, diz o que é, irmão, na sua Bíblia? Nós somos testemunhas desse fato, bem assim o Espírito Santo, que Deus colocou aos que obedecem. Olha, mais uma condição para me receber o Espírito Santo é o quê? Obediência. O Espírito Santo Deus concede a quem é obediente. Então não se engane, Belisário. Para você ser batizado com o Espírito Santo diariamente, você precisa ser obediente. E agora o apóstolo Paulo também confirma em Romanos 8, verso 14, que diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, mais uma condição para me receber o Espírito Santo: eu preciso ser obediente e preciso ser filho de Deus. E para que eu me torne filho de Deus, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Então não basta pedir, é preciso obedecer, ser guiado pelo Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. E aqui não tem nenhuma criança, as crianças estão todas lá na salinha com a tia Elcia, e elas entendem, as crianças entendem perfeitamente. Às vezes nós subestimamos nossas crianças. Eu sou capelão de aventureiros e sei, igreja, o quanto a sua criança é inteligente. Eu faço perguntas aqui e eu juro que elas não vão responder, mas respondem perfeitamente. A nossa criança tem uma mente incrível, é como uma esponja que você nunca usou e ela adere à água com muita rapidez. Assim é a mente das nossas crianças, tranquilas, saudáveis. Por isso que o Criador diz: inculca na cabeça da tua criança as minhas palavras. Eu sou o único Deus de Israel, andando pelo caminho, no deitar, no levantar, todo momento ensina a criança. A criança entende perfeitamente. E você e eu, que já somos titios, vovô aqui, a vovó ali, você entende isso também? Você entende quando o apóstolo Paulo disse: andai no Espírito e jamais satisfazeis os desejos da carne? Você sabe qual é o desejo da carne? São conhecidas, e eu creio que já foi lido nas pregações durante essa semana. As obras da carne são conhecidas. Então cabe a mim segui-las ou não. Então nós sabemos, não adianta eu descrever como o apóstolo Paulo descreveu em Gálatas capítulo 5, as obras da carne. A pergunta é: sou guiado pelo Espírito Santo ou pelos desejos da carne? Se sou guiado pelo Espírito de Deus, aí o apóstolo Paulo vai e confirma: você é filho de Deus. Inclusive, irmãos, olha que interessante, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, confirma com o nosso espírito
Olha aí, ó, 2 espíritos, o Espírito Santo e o meu espírito, espírito humano. Então, o Espírito Santo confirma com o meu espírito que eu sou o que, irmã Socorro? Filho de Deus, irmã. Nesse texto aí não, irmã. Ela em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, ó, o Espírito Santo confirma com o meu espírito que sou filho de Deus. Então o Espírito Santo é concedido. Voltando para o primeiro texto que nós lemos, Jesus disse: quem de vocês é o pai, que se o filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais quem? Vosso Pai que está no céu. Então o Espírito Santo é concedido pelo Pai, e se Ele é Pai, Ele dá quem? Aos filhos. E quem são os filhos? Que são guiados pelo Espírito de Deus. Ele lhe concede. Olha, irmãos, Deus tem mais desejo em conceder a nós o Espírito Santo de que até mesmo nós de querer receber. Ele quer, só que existem os pré-requisitos para receber. E aqui nós estamos citando: é obediência, andar no Espírito, ser reverente na casa de Deus, tem sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar, e assim estaremos aptos a receber. Alguém perguntou para Jesus: quando é que vai ser a consumação do século, Senhor? Quando é que tu vai vir? Alguém preocupado com a volta de Jesus. E hoje em dia é só o que se vê na internet. É tanto pregador sensacionalista que chega a dar uma gastura no meu cérebro. Tem as irmãs que postam as coisas no grupo, não é no grupo da igreja não, é no grupo lá de Juazeiro. Eita, agora pronto, chegou o final, decreto dominical, agora pronto, se cumpriu. Aí eu, só pela manchete, sensacionalismo puro. Aconteceu aquele problema no carnaval, né, que a escola de samba desfez das famílias conservadoras, e alguém já foi na internet de sopa se cumpriu uma profecia de Ellen White. Aí, sensacionalismo. Aonde é que Ellen White profetizou? Que a escola de samba ia pegar as famílias conservadoras e botar numa latinha de ervilha. Aonde está escrito isso? Aí pegou um texto fora de contexto que diz assim: Ellen White diz que Satanás vai destruir as famílias. Nada a ver uma coisa com a outra. São pregadores sensacionalistas, e nós temos que fugir deles. Nós não temos que estar preocupados com como é que vai ser o cumprimento da profecia A e profecia B. O discípulo perguntou: Senhor, quando é que vai ser? Aí o Senhor disse o quê? Não compete a vocês saber dia e hora que está reservado exclusivamente para o Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amém? Então, igreja, ao invés de estar preocupado com escatologia, preocupado com profecia que vai se cumprir, eita, que Donald Trump assumiu o reinado, agora pronto, vai se cumprir a profecia. Esqueça isso. Enquanto nós se preocupamos com profecias que poderá se cumprir, nós esquecemos de comunhão com Jesus, esquecemos de ser obediente, esquecemos de seguir os passos de Cristo para receber o Espírito Santo. E continuando aqui, já em busca do encerramento, querida igreja, deixa eu ver aqui o que tem mais anotado aqui em meu caderno eletrônico, né? A escritora Ellen White diz o seguinte, você está aqui só 2 frases dela, a irmã Socorro já se prepara ali para o cântico, né? No livro Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White diz: olha como isso aqui é incrível. A mente que não está sob o controle do Espírito de Deus está sob o controle de Satanás. Extremismo não foi Belisário que falou. Eu estou sendo apenas um carteiro, mas a mensagem é de Deus. Se é que nós ainda cremos no que diz Ellen White. Então, queridos, não existe meio termo. Não, é o seguinte, eu não vou obedecer a Deus não, mas também não vou seguir a Satanás não.
Não, eu não quero o Espírito Santo, mas também não quero o Espírito de Satanás. Não existe. Olha, quando Deus criou o homem, Deus colocou dentro dele um santuário para o homem obedecer, glorificar e exaltar o seu Deus. O homem, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora, se eu fecho as portas para o Espírito Santo, alguém vai assumir esse santuário. E esse alguém, como disse Ellen White, é Satanás. Então, ou Jesus é a fonte da tua vida, ou é Satanás, das duas uma. E o outro texto diz assim: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Então, note, igreja, como receber o Espírito Santo? E aqui ela diz claramente, que eu já preguei durante esses 25 minutos, quando a igreja completa, se entregar ao serviço de todo o coração, Deus reconhecerá esse fato, derramando sem medida o seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não for cooperador de Deus. Olha, Deus só derramará o Espírito Santo em toda a sua plenitude, sem medida, quando toda a igreja estiver completamente consagrada ao serviço de Cristo. Ele não fará isso se apenas a metade da igreja estiver consagrada. Aí então vem a questão: então nunca vai acontecer. Quando é que essa igreja vai estar totalmente consagrada? E aí a resposta: na sacudidura. Haverá uma sacudidura como nunca houve nessa igreja. Vai ficar apenas o trigo, o joio vai cair fora. Então, ficando apenas o trigo, então a igreja completa estará pronta para receber o Espírito Santo, como foi na chuva temporã. E o resultado vai ser extraordinário. Na chuva temporã, com uma só pregação do apóstolo Pedro, sem microfone, sem mídia, sem ar-condicionado, sem nada de auxílio tecnológico, apenas o poder do Espírito Santo. 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma só pregação, um só homem. Agora você imagine na chuva serôdia, que é para a colheita final, essa igreja que repleta de homens e mulheres consagrados a Deus, recebendo o poder do Espírito Santo. Imagine, nós temos 80 membros na igreja, por exemplo, e todos consagrados a Deus. Agora você multiplique 80 vezes 3.000, quantas pessoas não serão batizadas com uma só pregação? Essa é a promessa de Deus, até que Ele volte. Deus em Cristo te abençoe ricamente, igreja, e me abençoe também, para que possamos, ao final dessa semana, que termina sábado, possamos estar cheios de fato do Espírito Santo, não apenas para ir pregar, mas principalmente para transformar nossa vida à semelhança de Cristo. Em nome de Jesus.